Perigosíssimo. Vamos a isto. Pá, é descer as escadas, não é? Mas descer as escadas tu Tu consegues. tens mais medo de quê? Eu tenho bué de medo de palhaços. Pá, se me aparecer um palhaço, Não, eu tenho mais medo acho que... disto. Tens mais medo do quê? Eu não tenho muito medo de palhaços, E só não estas gosto. luzes? Estas luzes aqui já meio... Isto a portinha, cuidado, Luana, que isto vai aparecer aqui alguma coisa, de É que certeza. depois dá-me boa vontade de dar pontapés. Mas isto cuidado. Esta Não aqui vai venhas. aparecer alguma coisa, estou mesmo a ver. Mas vai sempre olhando para trás, não te esqueças. Temos sempre de ver as Tinha havido mais traseiras. uma pessoa. Temos sempre de ver as traseiras. E esta coisa de nós não termos armas também é um bocado Mas chato. é, Eu, para achas mim, que- tinha uma arma. Pronto, não vou falar sobre Temos isto. uma caixa aqui. Vou falar. Aqui. Vai sair aqui alguma coisa, tenho a certeza. Entra, não sei quem, É pá, disse uma asneira, desculpem lá. Disseste? Disse. venham, vamos. Vamos a isso. Vamos. Então, tudo bem? Vai, entrem. Mas não Cuidado fala. com a cabeça, venham. Venham, vamos. Ok. Tudo bem? Caladinho. Desculpa. Não sabia que eras assim tão mau. Eu disse errado. Tens toda a razão, pá. Tens parar de toda dizer a razão. Este era o jogo preferido dela. Dela, Tenho certeza que também vão gostar. As regras são muito simples. Só tenho que acertar se a carta que vem a seguir é mais alta ou mais baixa que a Ok. anterior. Se acertarem, ganham um ponto. Se errarem, perdem 2 pontos. Mais alto ou mais baixo? Mais baixo. Ela não era uma criança feliz. Ela era diferente. Diferente das outras. Tinha o diabo no corpo, diziam. Sabem porquê? porquê? Porque acertava. Acertava sempre na sequência das cartas. Nunca se enganava, nunca falhava, nunca vacilava, nunca. Mesmo quando vinha uma dama depois de um rei, ela acertava. Acertava sempre. Contavam que a sua mãe fazia amor com o cadáver de um homem que escondia na cave. Ela era filha de um cadáver já em decomposição. Um dia, a sua mãe fartou-se da morte que os separava e foi ter com ele. Agarrou no corpo morto do seu amor e tirou-se para o fundo do lago. Splash! Fui eu que lhe passei este gostinho pelas cartas lá no orfanato! Eu fazia muita batota, era! Mas ela não fazia batota! Ela não fazia batota! Nada. Não precisava! Por que haveria de fazer batota? Se ela sabia sempre o que vinha a seguir, não é? Claro! E então? O que é que veio a seguir? Mais alto. Boa, Luana. Era? Mais baixo. Mais baixo. Mais baixo. Conseguiram fazer o mais difícil. Vou sair daqui sem pontos. Desejo-vos sorte! E azar. Porque a vida sem contrastes se pode saborear. Saiu daqui, ela veio aí. Ok. Ela veio aí, ela veio aí. Ela veio aí. Queres que eu vá à frente, Luana? Quero, claro. Ela continua por aí, saiam daqui! Cuidado que ela vai... E já aqui estamos sentadinhos no teatro, num dos teatros mais emblemáticos da nossa praça, não é? O Cinema São Jorge. Luana, tudo bem? Olá, Luís. Já tínhamos estado juntos há bocado. Agora temos é connosco o Michel Simeão, que é o autor, coordenador, encenador. E bem-vindo, Michel. Obrigado por me terem aqui. Michel, tu foste o primeiro, foste dos pioneiros a criar espetáculos de teatro imersivo e terror aqui em Portugal. Onde é que essa tua faceta despoltou? Como é que isso despoltou tudo? Surge numa viagem que eu faço à Escócia, em 2005, em que eu faço uma experiência na rua imersiva de terror.
E eles têm muito disso lá. E achei incrível. E eu achei, como é que isto não existe em Portugal? E eu na altura vivia no Reino Unido e fiquei sempre com isto in the back of my mind. Um dia, quando voltar para Portugal, vou tentar fazer qualquer coisa por aqui, porque eu gosto muito de terror, porque me causa emoções fortes, porque tenho medo, como vocês. E então acho que fazer isto para o público é proporcionar uma experiência que vai causar emoções fortes, mas ao mesmo tempo conseguir renovar o teatro, repensar o teatro, porque o teatro está cristalizado há muito tempo numa só forma de expressão, e eu acho que o teatro pode ser muito mais coisas do que só um palco e uma plateia, e tem sido, e eu gosto muito desta coisa de arriscar no teatro e fazer diferente, e portanto aliei estas duas minhas vontades de criar impacto no público, usando o terror, e renovar o teatro de alguma forma, desde miúdo que tenho esta coisa. Cinema Med é o nome desta peça que nós estamos aqui a falar, não é? E é aqui no Cinema São Jorge, por isso é que estamos aqui. Tu, quando idealizaste isto, já tinhas pensado em fazer mesmo num cinema? Não, eu fui convidado pela EGA aqui pelo Cinema São Jorge para fazer aqui uma experiência imersiva de terror, que era algo inédito, não sei se a nível mundial, mas em Portugal certamente, que é fazer uma experiência imersiva dentro de um cinema, em que abrimos o cinema todo para permitir um percurso. E eu achei muito interessante, e eu crio a experiência a partir do espaço, que é sempre assim que eu faço. Proponho-me um espaço, eu vou conhecer o espaço e a partir dele eu vou criar em site específico a experiência, e foi isto que eu fiz. Andei aqui muito tempo de um lado para o outro, perdido no Cinema São Jorge, porque isto é um labirinto, tem muitas escadarias, muitas catacumbas, muitas salas, muitas zonas, e eu até consegui ter a geografia do espaço na cabeça foi difícil, e fui criando a minha história, a minha narrativa a partir da própria sala e de algumas histórias do cinema. E para quem não sabe bem do que é que nós estamos a falar, as pessoas vêm aqui, é uma experiência imersiva, mas isto não é de repente entras numa sala e apanhas um susto, não, isto é uma história. Qual é que é a base narrativa da tua história? Sim, isto é um fio condutor, é importante sempre explicar porque ainda há muito, ou seja, o conceito de teatro imersivo ou de experiência imersiva ainda é algo muito recente em Portugal, embora já há muitos anos se faça em Londres, em Nova Iorque, assim nas grandes capitais mundiais, em Portugal ainda é assim uma coisa relativamente recente. É uma experiência em que o público está no centro da ação, em que não há quarta parede, derrubamos a quarta parede, em que o público está no decor da narrativa, e o decor pode ser qualquer espaço, não é? Desde que até podia ser em minha casa uma pessoa e ver um espetáculo na minha casa em que eu estivesse a fazer. Portanto, estamos a inserir o público no centro da ação. Na história também. Na história. E eu conto aqui uma narrativa que está fragmentada em vários quadros, como se fosse um puzzle, em que tu vais juntando as peças dos diferentes quadros e vais criando a tua connecting the dots, vais fazendo isto, mas se calhar ele vai ver coisas diferentes das coisas que tu viste e vai fazer outra leitura da mesma história, e é isso que é interessante, que o teatro imersivo permite, é que as pessoas vão ver coisas diferentes. Nem toda a gente vê a mesma coisa e ninguém vê tudo. Que é uma coisa interessante. E as pessoas também têm, isto tem um prémio depois no final, não é? É, porque eu aqui pela primeira vez quis criar uma dinâmica de competição, porque o São Jorge é tão grande que eu percebi que podia separar as pessoas em 3 grupos diferentes, e a partir do momento em que estavam separadas pensei, olha, fazer aqui uma competição, why not? E então os grupos estão de facto todos a viver uma experiência semelhante, eles vão passar por 3 zonas diferentes, e em cada zona tu vais ganhar pontos, e é a tua coragem e o desafio à tua coragem que te vai fazer ganhar pontos, aceitares ou não aceitares determinados desafios que te fazem, e vais acumulando tu e a tua equipa. Mas imagina, eu se for contigo, tu tens muito medo, e se não fores fazer aquele desafio, a minha equipa vai perder pontos por causa de ti. Isto pode criar aqui dinâmicas engraçadas. Mais tensão ainda. Exato, mais tensão, mais uma camada de tensão. Então estão todos a competir, estão todos a ver quantos pontos é que os outros estão a fazer, e no fim quem tiver mais pontos, quem tiver sido a equipa mais corajosa, na verdade, tem este prémio, que é conhecer uma sala de cinema que nós chamamos de uma sala de cinema secreta aqui no São Jorge, que é uma sala só de 21 lugares, ao qual que está fechado ao público, as pessoas não têm acesso, que fica lá para cima, e era onde a censura cortava os filmes em Portugal, juntamente, alegadamente, até com o próprio Salazar. E eu também peguei nisto para criar a minha narrativa, que vai ter a ver com isto, não posso falar muito, senão é um spoiler, mas tem a ver com isto também. Eu e o Luís, só dizer aí para casa que fizemos um dos desafios e conseguimos 0 pontos. Exatamente. Parabéns! Conseguimos 0 pontos, mas muito assustados. E eu ia-te perguntar, como é que foi esta escolha dos atores e tudo mais? Houve algum casting, ou seja, eles tiveram-te assustar? É assim, eu trabalho com a mesma equipa, felizmente, já há alguns anos, desde que comecei a pisar o território do teatro imersivo, em 2015, comecei a formar uma equipa.
porque o teatro reflexo que tem... Parabéns, deixa-me só dizer, parabéns pela equipa, porque realmente assustaram-nos e nós tivemos mesmo E eu tenho a sorte de ter ataques. atores maravilhosos, e para além de serem atores maravilhosos, como estão habituados a trabalhar com o medo é uma coisa muito específica e tu tens que ter o timing certo para conseguir assustar, e os meus atores já estão com este hábito. E tem que haver uma cota parte de improviso, ou não? Porque as pessoas, por exemplo, eu vi o Luís estava a responder aos atores, eu não, porque eu sou bem comportada, mas estes atores têm que estar preparados para saber lidar com as emoções também das pessoas. Sempre. Não é? Eu próprio, eu entro no espetáculo, há bocado estávamos a falar sobre isso, e eu estou a dizer o meu texto, e o meu texto tem umas quantas perguntas retóricas, há pessoas que respondem, há pessoas que não, e eu às tantas tenho que abrir um espaço para um diálogo no meio do meu texto. Claro que tenho o meu fio condutor e não me posso perder porque eu quero chegar a determinado sítio, mas sim, há espaço para improviso, tem que haver. Mas já te aconteceu alguém te dar uma resposta que não estavas à espera e tens que fazer um esforço extra para de repente não fazer tipo... Já me aconteceu de tudo, sim, já no meu caso eu estou com uma máscara, portanto se acontece alguma coisa do género que me dê muita risa, eu posso me rir por baixo da máscara, e ver o susto dos outros é muito engraçado, e eu já vivi muito isso de ver pessoas a mandarem-se para o chão, a caírem à minha frente de medo, e isso, ou até desmaiar, isso é interessante de se ver e dá muita graça. Agora, a nível do improviso, ainda agora começámos a fazer e já me aconteceram coisas do Arte da Velha que eu disse, como é que é possível isto já estar a acontecer? E nós só fizemos 2 sessões ainda oficialmente. Mas estavas a dizer isso, já fizeram algumas sessões, como é que tem sido também a reação das pessoas quando saem? Tem sido muito boa, nós temos tido feedbacks muito positivos. Nós temos um comparativo muito forte que é Belas, porque nós começámos com o projeto Casa Assombrada em Belas, que era uma experiência de terror com menos teatro e mais terror imersivo, muito hardcore. E as pessoas têm muito isto ainda na sua lembrança, e tudo é comparado com Belas, e nesse sentido está-nos a correr muito bem, porque as pessoas estão a gostar muito disto, percebem que é completamente diferente, porque nós estamos num espaço que obriga a ter conteúdo. Não é? Estamos no Cinema São Jorge, eu não posso simplesmente deixar as pessoas andarem por aí à solta de livros. Em Belas nós conseguimos fazer um terror muito pesado, aqui é uma coisa mais ligeira e que as pessoas estão a gostar muito. Não é tanto terror, isto será mais uma viagem pesadelo. Eu gosto de dizer que isto é uma viagem à mente de uma mulher demente, que é o fantasma que assombra aqui o Cinema São Jorge. Michel, eu vou-te pedir que não saias daqui. Vamos só ver uma conversinha rápida do nosso querido colega Ricardo Maria e já voltamos à conversa contigo, senhor. pode ser? Então, belíssima conversa. Obrigada, Ricardo, foi uma conversa boa, só por causa do convidado. As tuas perguntas não foram ótimas, mas pronto, mais vezes virão e melhores perguntas também conseguirás criar. Eu estou aqui agora com o Luís e também com o Michel, de volta ao Cinema São Jorge, para falarmos sobre o Cinema Medo. Estavas há pouco a falar sobre a diferença que é agora esta experiência com a experiência de Belas, da Casa Assombrada, mas aqui há pessoas que vão embora à meio da experiência. Sim, já tivemos desistências desde a altura dos testes, começámos a ter desistências. Há pessoas que fazem uma outra coisa e depois querem sair. Isso acontece. Em Belas era muito frequente, mas quando chegavas a Belas começavas logo a ouvir gritos e as pessoas às vezes antes de entrar já estavam a desistir. Aqui é diferente, mas já temos tido desistências e acima de tudo as pessoas saem daqui com um boost de adrenalina muito grande, e nós estamos cá dentro e ouvimos-las falar lá fora, ali nas portas das traseiras, todas muito entusiasmadas a partilhar a experiência. Mesmo estão a acontecer coisas muito giras. O Kim Beck veio aqui à estreia, ligou-me para me dizer que ele perdeu, ele e a equipa dele perderam, mais outra equipa que perderam, e depois encontraram-se todos nas traseiras onde está o nosso QR Code que permite ir ver o filme que eles não viram e que finaliza a história. Então às tantas já estavam todos em apoio uns aos outros, tinham perdido, e todos a verem num só telemóvel o filme que tinham perdido o acesso aqui dentro. Então cria-se uma dinâmica de grupo muito gira também. Michel, e tu preferes assustar ou passar pela experiência em si? Não, eu não sou público das minhas experiências. Eu gosto de estar deste lado. Eu gosto de escrever, de criar, de ir no limite de ok, como é que eu posso fazer isto ainda pior? Estou sempre assim, mas não quero fazer. Não quero ser público, só quero ser criador. Mas olha, tu tens muito jeito para assustar também. Sim, tenho. Isso eu gosto. Assustar é comigo, ser assustado é que não. Ser assustado não queres. Eu percebo perfeitamente, sim. Mas foi seguro, vês? Foi, é verdade, foi seguro. Nós também, dizer lá para casa que vocês vão ver imagens da nossa experiência e nós fomos de telemóvel, mas foi para dar luz
para nós. Exato, porque isto é depois, sem quando vocês telemóveis, vierem sem cá, não há nada. cá telemóveis, Não. é tudo às escuras. Portanto, boa sorte. Este é o primeiro ponto. Estavas a falar da dificuldade que às vezes pode ser criar isto, porque houve testes também, mencionaste Temos aí. que ter sempre... Quanto tempo é que demora a criar uma experiência desta? Olha, imagina, esta experiência, eu tive as primeiras reuniões com a GEAC em 2019, antes da pandemia. Ela era para ter acontecido em 2020 e foi sucessivamente adiada por causa da pandemia. Entretanto, o ponto de criação, são para aí 6 meses, desde eu conhecer bem o espaço, começar a escrever para aqui, começar-me a reunir com os atores e depois todo o período de ensaios, pré-produção e produção, são para aí uns 6 meses, e depois cada espaço é um espaço. Este espaço é um espaço difícil de trabalhar porque é muito grande e nós só para nos movimentarmos daqui para ali, isto anda-se muito aqui dentro. Nas outras casas onde eu trabalhei eram sítios mais pequenos, era mais fácil de trabalhar isso, e cada espaço comunica comigo de uma maneira diferente. Por isso é que todas as nossas experiências são diferentes e isto é sempre importante sublinhar, porque as pessoas acham sempre que vão ver algo que já viram, mas não. Nós vamos sempre oferecer algo que nunca viram. Só há uma coisa garantida, temos sempre atores incríveis e isso é aquilo que as pessoas dizem sempre quando saem daqui, mesmo que os que acham que não foi tão assustador, dizem sempre, mas os atores são incríveis e isso para nós é a nossa honra, é o que nos dá mais prestígio e gozo e tenho muito orgulho disso, de ter os atores, o elenco incrível, e são muitos, e as pessoas sentem mesmo aquele impacto emocional de ter aquelas pessoas a dizer aquelas coisas daquela maneira. Oh, Michel, e esta experiência, estamos a falar, qual é que é a faixa etária que tu aconselhas que venha esta experiência? É assim, nós classificámos o espetáculo para maiores de 16, eu já fiz coisas para maiores de 18, eu acho que este é na boa para maiores de 16, mas já começámos a ter público com 13 e 12 anos que vêm com os pais, e os pais querem, e nós somos, pronto, quando eles estão com os pais, somos obrigados a aceitar que eles entrem, e isto acontece-me sempre, em todas as minhas experiências. Mas às vezes as crianças, é só aqui porque agora senti-me um bocadinho... Às vezes as crianças são mais corajosas. Sim, porque sim, não mas viram tanto, mas não é só, viram quão perigosa é a vida. Mas a questão é, não tem a ver com os sustos que vamos pregar, porque isto nem sequer é uma experiência de jumpscares, tem a ver com o conteúdo, porque há coisas que se dizem aqui que são muito pesadas, que eu estou a trabalhar muito terror psicológico. Portanto, se eu te puser numa sala de cinema com um velho pedófilo a falar para ti e a descrever aquilo que andava a fazer, não é uma cena fixe para uma criança ouvir, por exemplo. E isso é terror. É uma forma de fazer terror. Mas veio atrás da porta. Estamos literalmente... Não, vou esmagar esta pessoa. Então, mas era bom que esmagasse. Já Então, já vi. Porra. Tudo bem? A mulher careca está por todo lado. Ai, Pois cuidado é com isso. estas portas, pá. É isso, é as Eu só portas. queria brincar com ela e ela matou-me. E tu estás bem? Não de comer ainda viva aos leões. Sente cada dentada. Cada dentada. Como é que tu te chamas? Luana. Luana. Tu queres ir brincar comigo, Luana? É que não queria mesmo. Porque eu tenho medo. Tu és como ela. Tu também me queres fazer mal como ela. Brinca com ele. Não, eu não quero brincar com ela, eu quero brincar contigo. Mas olha que eu também sou simpática. Luana, anda a brincar comigo. É, mas é onde? É aqui. Posso ver? Sim, mas prometo que vamos brincar. Anda. Mas vais fechar a porta. Não. Promete. Eu não a posso deixar ir assim sozinha. Anda. Faz-me um castelo de cartas, Luana. Sai! Oh amigo, e quem é que era este? Hã? É de ali um amigo. Quem é um amigo? Não sei. Olha, É a mulher estás a ver? careca, tenho de ir embora rápido. Luana. Temos de ir embora? Ela vem atrás de ti. Então vá, Luana, vamos embora? Pá, mas é que eu sinto que isto é tipo um treino do FBI, sabe? Olha, Michel, nós gostamos muito desta obrigado. pequena experiência. Está um belíssimo espetáculo, não é? Porque isto é uma espetáculo. experiência espetáculo. Uma experiência espetáculo. Eu e o Luís vamos pensar a ver se na companhia dele se consigo fazer. Nós neste momento temos bilhetes à venda, nós esgotámos tudo muito rapidamente até maio, temos bilhetes disponíveis para junho, dia 3, 16 e 23 de junho, 3 não, estou a dizer qualquer coisa errada, 9, 16 e 23 de junho, esse é que é. Temos estes bilhetes à venda e todos os meses
haverá novos bilhetes à venda, sempre. Ok. Nós vamos, pelo menos 1 ou 2 datas por mês, vamos tentar sempre fazer, e enquanto houver público para vir assistir, garantidamente nós vamos abrir as portas. Portanto, obrigada, Michel. Obrigado, Amantes de eu. terror, sigam Nosso Facebook, Projeto Casa Assombrada, ou Exatamente. Instagram, Projeto Casa Assombrada, está lá tudo e é lá que publicamos as nossas coisas Publicam todas. tudo, todos os Sim, e o espetáculos nosso novos que canal do apareçam. YouTube também. Michel, muito obrigada. Obrigado, Nós agora eu. vamos ver uma entrevista que eu acho que é surpresa. Surpresa, vamos ver quem é que faz. Vamos lá ver. Quem é que é? Mais uma belíssima conversa. Obrigado a ti que tiveste essa conversa lindíssima. Portanto, muitos parabéns. Tiveste muito bem. Melhor do que a do Ricardo Maria, mas também não podemos exigir muita coisa, não é? Não podemos exigir muito do Ricardo. Nós já estamos aqui com a nossa próxima convidada, que é a Rita Roaz. Rita, muito bem-vinda. Obrigada. Olha, eu queria começar por perguntar-te se alguma vez tinhas feito uma destas experiências assim imersivas enquanto atriz. Para já, enquanto atriz, depois vamos à parte da. Sim, público. já, porque felizmente trabalho com o Michel praticamente desde o início, desde que ele começou a fazer este tipo de experiência, já estou com ele desde 2016 e por isso este é mais um e já temos alguma bagagem. E enquanto público já tinhas feito também? Fiz para conhecer o projeto Casa Assombrada quando o Michel me disse para começar a trabalhar com ele e demorei muito tempo até aceitar ir. E tive muito medo, eu não gosto nada destas experiências, sou sincera. Era isso que eu te ia perguntar, porque o Michel é completamente apaixonado. Sim. E depois tu próprio, mas onde é que tu arranjas, ou seja, uma forma de te livrar do medo para conseguir, porque tu sendo atriz também, e entrando neste espetáculo, também tens de pôr medo e também algumas vezes sentes medo de certeza absoluta, não é? Eu acho que há uma diferença muito grande entre estar de um lado ou do outro. E quando estás do lado de cá, como nós estamos, consegues ver tudo, consegues perceber onde é que podes assustar, como é que podes fazer, o que é que. Tens um discernimento muito mais claro do que quando és público, pelo menos no meu caso, porque eu perco mesmo a noção e a compostura, mas isto depende das pessoas, não é? Eu, claramente, Pois tenho nós muito medo. também não somos os melhores para falar, não é? Que nós tivemos ali os dois. A primeira coisa que disse foi um palavrão imediatamente e peço desculpa porque eu espero que tenham blipado. Tu como é que se prepara, ou seja, no teatro as pessoas ensaiam e tudo mais, mas aqui, daquilo pelo menos da experiência que nós tivemos, vocês estão sozinhos em sítios. Sim. Como é que se prepara esta atuação? Bem, temos ensaios iguais aos outros. No fundo, o Michel trabalha connosco. Neste caso, trabalhou isoladamente, porque todos nós, tirando 2 colegas que estão em contracena, nós estamos sempre sozinhos e, portanto, o Michel dividiu esses ensaios e trabalhámos individualmente com ele. No entanto, depois também vimos o trabalho de cada um de nós, porque como a história está relacionada, está toda interligada, foi importante para nós, enquanto atores, percebermos o que é que os outros estavam a fazer para ir buscar algumas coisas dos outros e conseguirmos... E ver o fio condutor porque também. assim a coisa fica mais equilibrada, em vez de ser uma coisa aleatória, não. Isto tem tudo uma lógica e um fio condutor. Em relação aos sustos, o que eu sinto, e eu ao início não era barra nisto, não é? Ainda estava a começar, e nós ao longo do tempo vamos mesmo aprendendo e vamos nos apercebendo da melhor maneira de o fazer. E isso, para isso não há bem ensaios. Isso é fazer, perceber o que é que se calhar, resulta, o que é que não sensibilidade resulta, também, não é? exatamente. Criar essa sensibilidade. Exatamente. E nesta, pronto, aqui no cinema medo especificamente, qual é que é o teu papel? Então, não queria falar muito disso, também para não estragar a Só surpresa, puderes mas dizer, pronto. puderes dizer. No fundo, eu e mais 2 colegas temos a mesma personagem, que é o fantasma que assombra o cinema São Jorge, e o público é convidado a tentar perceber porquê, como, quando, etc. No fundo, vocês são as 3 atrizes, fazendo a mesma personagem, vocês fazem a personagem que dá mote a toda a história. Sim. Tu já estás a fazer isto há 7 anos. 7 anos. Mas Estou a ficar nervoso com as contas. Já dava a fazer não, porque eu sou péssimo em Eras tu contas. uma criança? Exatamente, era eu uma criança. Mas já tiveste alguma reação neste projeto específico? Alguma reação que te chocasse um bocadinho mais de pensar assim, pá, se calhar não posso exagerar tanto, tenho de me acalmar um bocadinho. Não, exagerar não, porque isso é bom, não é? Claro. Mas neste projeto especificamente tive uma rapariga que saiu da minha sala a chorar. Eu
puxei-a para fazer uma determinada coisa, falei com ela e ela saiu a chorar. E nesses momentos não te dá vontade de ir atrás e dizer, olha, pá, desculpa. Calma. Desculpa, Não dá. Mas há momentos um bocadinho mais graves. Outra colega minha, que faz a mesma personagem, teve que parar a cena mesmo. Isso normalmente não acontece. Mas ela, houve um dia aqui que a rapariga estava mesmo a passar mal. E ela ainda tentou dentro da personagem e depois teve que parar mesmo e desmanchar tudo, porque ela estava mesmo mal. Isso aí para casa é mais um motivo para virem. Se não estiver a correr tão bem, os atores são sensíveis e Com conseguem certeza, perceber, não vão estar ali até ao fim. Também temos um em limite. cima de Temos um vocês. limite. E tiveste alguma, sei lá, porque eu acho, o que eu senti é que é muito de movimentos e de projeção de voz e não te irrita às vezes, estás ali a dar uma certa entrega e há pessoas que paralisam com o medo. Por exemplo, eu paraliso um bocado, eu não tenho, o Luís foi para lá a fazer perguntas e eu só estava tipo, pá, cala-te. E não te irrita também, porque eu acho que é pior ser assim. Não, acho que cada pessoa é uma pessoa e é a nossa contracena no fundo. E para nós que fazemos isto tantas vezes por noite, tantas vezes, também é interessante termos essa diferença entre as pessoas, porque senão também é sempre igual. E é giro puxar também dessas que são mais introspectivas, mais caladinhas, é fixe puxá-las para nós. E não te acontece, por exemplo, vocês imaginam, estás numa sala e sabes que em algum momento vai entrar uma pessoa, certo? Um grupo. Certo. E nunca te aconteceu, estás nessa sala e de repente há um barulho e tu assim, o que é isto? Não, estás a ficar paranoica com o teu próprio espetáculo. Já me aconteceu, porque eu tenho um vestido muito pomposo. E às tantas eu estava a andar para fazer determinadas coisas antes das pessoas entrarem e ouvia um barulho sempre que eu andava. E comecei a pensar, bem, isto deve ser lá em cima. Mas cada passo que eu dava fazia esse mesmo barulho. Mas era um barulho esquisito, não era um barulho normal do vestido. Depois percebi que era do vestido, porque eu já estava a ficar mesmo paranoica com aquilo, porque era em espelho comigo. E não vou mentir, estamos ali, eu estou às escuras, sozinha, no meio de não sei de onde, e de vez em quando penso que estou de facto sozinha. Espero eu que esteja sozinha. Não pensaste em abortar e dizer assim, mãe, isto eu não vou fazer. Não, isso não. Muito profissional, parabéns. Com certeza. Rita, muito obrigada. Obrigada. Parabéns pela peça, né? No fundo, pela experiência. Nós agora vamos para outra zona do cinema, exatamente. que não é um teatro, Luís, é um cinema. Vamos passear um bocadinho então. Boa tarde. Como é que ele anda? Opa! Tudo bem? Como é que estás? Deixem para trás. Anda, Luana, que ele está aí para a frente, pá. Que bonito. Luana, estás? Estou atrás de ti. Ok. Luana, ele entrou agora por uma sala, cuidada. E eu não sei onde é que ele anda, porque ele acabou de se esconder outra vez de uma forma. Mas ele é matreiro. Ele é muito amatreiro, pá. Mas ele anda aí, acho eu. Já o ouvi por aí, pá. Vai, Luís. É complicado isto. Não é? Estás a ouvir estes barulhos? Não. São bons ou não? Vai, sai. É para sair? Ok.